Muita gente foi assistir a Odisseia do Christopher Nolan falando que conhecia toda a história graças ao nosso semideus preferido, Percy Jackson. E em especial o livro O Mar de Monstros. Isso porque praticamente todos os eventos do livro principal são versões da Odisseia de Homero. O Polifemo, as sereias e até a feiticeira que transforma pessoas em porco, ou no caso do Percy, porquinho da Índia. Oi gente, eu sou a Gabi e caso não me conheça, é um prazer te conhecer. Eu já crio conteúdo sobre cultura pop, livros e sobre algumas coisas no Instagram e no TikTok. Pega seu café, seu suco, seu chá, o seu livro de colorir, o que for, porque hoje nós vamos falar como o Rick, que é o autor de Percy Jackson, transformou a Odisseia, o texto original de Homero, em uma aventura adolescente que é muito moderna e eu particularmente amo demais. Antes da gente entrar nesses paralelos e entender como é que essas histórias se cruzam, vale relembrar que a Odisseia é um poema épico escrito por Homero, que conta a viagem de Odisseu, o rei de Ítaca, voltando para casa depois da guerra entre Esparta e Troia. E essa volta demora não mais do que 10 fucking anos, porque o cara enfrenta um monstro atrás do outro, um desafio atrás do outro, uma cacetada de coisas, voltando pelo Mediterrâneo, que particularmente é bem menor do que o Brasil, gente. Já em O Mar de Monstros, o Percy e os amigos dele, precisam entrar no Triângulo das Bermudas, que no livro literalmente é chamado de O Mar de Monstros, porque eles precisam encontrar um objeto mega poderoso chamado Velocino de Ouro, para poder salvar o acampamento meio-sangue. E é nesse trajeto que o nosso querido autor que escreveu Percy Jackson, que nós chamamos aqui ele carinhosamente de Tio Rick, começa a reciclar muitos dos obstáculos clássicos de Homero. O primeiro deles é o próprio Mar de Monstros. Na mitologia grega, todos os monstros que o Odisseu enfrentou, durante a história de Homero, eles não desapareceram, eles só foram para o limite do desconhecido, de um mundo desconhecido. E hoje, segundo Tio Rick, esse mundo desconhecido virou o Triângulo das Bermudas. Ou seja, o Percy não tá enfrentando as cópias dos monstros que o Odisseu enfrentou, ele tá literalmente enfrentando os mesmos monstros que o Odisseu enfrentou. E falando em monstros, o primeiro obstáculo de Percy, também um dos obstáculos de Odisseu, é o Estreito de Scylla e de Caríbides. Na Odisseia, essa é uma das passagens mais brutais, porque de um lado a gente tem Caríbides, que é um redemoinho gigante que engole navios inteiros. E do outro a gente tem Scylla, que é um monstro que tem várias cabeças que vai matar todo mundo. No livro, o Odisseu acaba escolhendo pelo mal menor. Ele escolhe a Scylla porque apesar dele perder alguns tripulantes, ele acaba não perdendo o navio inteiro. A gente tem umas diferenças, da série e a gente tem a oportunidade de ver eles enfrentando ambos os monstros, tanto Scylla quanto Caríbides. Inicialmente, por exemplo, na série, eles optam ir por Scylla, só que Clarice acaba desistindo quando vê que os tripulantes do navio dela acabam sendo pegos pela Scylla, então ela não quer ver ele se machucando, então ela gira o timão e vai por Caríbides. E a cena do Percy tentando controlar a água. Mas não funciona muito bem porque o navio dele que estava acaba sendo destroçado inteiro pela Caríbides. Além de tudo, tava com problema no motor, então se o navio já ia se lascar, aí que acabou tudo de vez. Inclusive, a Clarice acaba perdendo todos os tripulantes que ela tinha no navio, que eram zumbis soldados que perderam algumas batalhas e eles acabaram retornando como uma forma de pagar o tributo que eles estavam devendo a Ares, que é o deus da guerra. Indo para os paralelos, a gente agora tem o das sereias. Em Homero, o Odisseu quer ouvir o canto das sereias e ele não quer morrer no processo, porque o canto atrai os marinheiros para a loucura e para a morte. E a solução dele é mandar a tripulação tapar os ouvidos com cera e ele mesmo se amarra no mastro do navio para que ele não se jogue à loucura e à morte das sereias. O Tariq, ele reaproveita essa ideia, só que ele faz ali uma coisa um pouco diferente. As sereias de Percy não cantam uma melodia qualquer que te leva à loucura ou à morte. Elas cantam e mostram aos personagens exatamente aquilo que cada personagem mais deseja. É a mesma armadilha de sedução, só que ela é adaptada para que explore o desejo pessoal de cada personagem. Por exemplo, a Annabeth, ela quer muito ver a família dela reunida, é o maior e mais profundo desejo dela, e então o que ela enxerga é o pai humano dela e a mãe divina dela, que é a Athena. Inclusive, a Annabeth usa o mesmo método que o Odisseu tá no livro, se amarrando ao mastro para poder não cair na tentação. Indo para Polifemo, o Ciclope. Na Odisseia, o Odisseu ele fica preso na caverna do Polifemo. Cega o pobre do Polifemo para escapar. E esse ato tem consequências enormes, porque o Polifemo é nada mais nada menos que filho do senhor Poseidon. E é isso que gera a fúria do deus contra Odisseu pelo resto da viagem. Ele se lasca todo, Nos livros de Percy Jackson, o Polifemo ele tá meio cego justamente por conta do BO que ele teve com Odisseu no passado. E ele tá em posse do Velocino de Ouro. Além de estar mantendo o Grover, que é o sátiro, amigo do Percy, preso. A Clarice também acaba ficando presa com ele depois, então fica os dois presos. Na história, o Percy e a Annabeth, o
usam as peles das ovelhas gigantes de Polifemo para poder se esconder e ocultar o cheiro deles, já que apesar dele não estar com uma visão muito boa, o Polifemo ainda tem um faro muito bom. Eles conseguem enganar o Polifemo e escapar, então o Percy e os amigos acabam conseguindo enganar ele e fogem por uma ponte. Mas aí acontece que o Polifemo, ele acaba alcançando eles, atira o Grover e a Clarice lá pra longe e o Percy tá muito furioso. Só que aí o Percy entra num dilema porque assim como o Polifemo, o Percy também é filho de Poseidon. E nesse caso de Percy Jackson e o Mar de Monstros, a gente tem a trama de que o Percy recém descobriu e ele tem um irmão que também é meio ciclope, que é o Tyson. Então o Percy fica naquele conflito porque ele sente como se ele estivesse rejeitando o Tyson ao matar ou tentar matar o Polifemo. Só que assim, o Polifemo não tá ligando muito pro fato do Percy ser filho de Poseidon também não, tá? Tanto que o Polifemo quase devora o Percy. Mas aí quem aparece salvando o dia é o próprio Tyson, que meio que manda o Polifemo lá pros ares e faz ele cair num abismo, então ele é o grande salvador, é um ciclope matando o outro, é isso aí. Tyson também tava na explosão do navio que aconteceu, no Estreito de Scylla e Caríbides, mas ele acabou sumindo durante toda a trama de O Mar de Monstros e ele aparece nessa parte. Ele tava muito perto do motor que explodiu no barco, mas ele acaba sobrevivendo porque ciclopes são imunes ao fogo, então ele tem essa grande vantagem. E ele foi salvo pelo arco-íris, que é um hipocampo, que é muito fofo. E aí a gente chega para o outro paralelo, a gente chega pra Circe, a nossa linda, a nossa louca, a nossa feiticeira. Na Odisseia, os marinheiros de Odisseu, eles chegam até a ilha da feiticeira Circe e são transformados em porcos. O Odisseu, ele só consegue resistir porque ele recebe uma erva mágica do deus Hermes. Em Percy Jackson, a gente tem a ilha de Esparda Circe, que é comandada pela própria Circe e ela também transforma as pessoas que passam por lá em animais, pelo menos algumas delas. Só que especificamente em porquinhos da Índia. A Circe, inclusive, no livro de Percy Jackson, tinha capturado a Barba Negra e todos os companheiros. Inclusive, é uma cena muito engraçada. E aí, quando o Percy e a Annabeth vieram, a Circe transformou o Percy numa cobaia, transformando ele através de uma poção mágica. E quando a Annabeth descobriu, ela também usou os complexos vitamínicos que, coincidentemente, também foram cedidos pelo deus Hermes, para tornar o Percy imune à feitiçaria de Circe, só que é uma cena também muito maluca, porque a Annabeth não sabe qual dos porquinhos da Índia é o Percy, então ela sai espalhando multivitamínico pra tudo quanto é lado, e aí quando o Percy aparece como humano, também aparece o Barba Negra e toda a tripulação transformados de volta em humanos. Então essa cena de Circe é simplesmente hilária, e é um paralelo muito legal que o Turick traz ali em O Mar de Monstros. Uma coisa que é muito interessante, que também eu considero um paralelo, né, da Odisseia com Percy Jackson, é que a gente tem uma questão emocional com o Odisseu e com a Penélope. Nesse caso, a gente tem interpretando essa dinâmica de casal o próprio Percy e a Annabeth. Eles meio que vão se revezando em quem faz o papel de quem durante a história. E toda a questão também da Annabeth ser a filha de Atena. O Odisseu é basicamente o herói de Atena, então a Atena tá sempre com o Odisseu durante todo o processo da Odisseia. Então essa dinâmica emocional de confiança, de esperar e de fidelidade, ter paciência, né, um com o outro, é muito semelhante entre eles dois, só que no caso eles não estão longe e o Percy não tá tendo que lidar com 10 mil pretendentes pra Annabeth, não é mesmo? Mas eu acho muito legal como eles acabam repetindo um pouco dessa fórmula e é muito lindo. A relação de Atena com Odisseu também é retratada aqui em Percy Jackson e eu acho que isso tá muito nítido por conta de fato de que Annabeth, ela é filha de Atena. Na mitologia grega, Atena é literalmente a divindade que mais guia e protege o Odisseu. Ela intervém muitas vezes na jornada dele. Só que o Odisseu, ele tem uma característica principal que faz com que ele caia com a jornada dele toda, que é o fato dele ser extremamente orgulhoso. Inclusive, um momento que prova esse orgulho dele é quando ele tava escapando do Polifemo e ele decide gritar o nome verdadeiro dele pro monstro do Polifemo, porque ele queria que o Polifemo soubesse que foi ele que conseguiu cegar. E foi isso que, inclusive, fez com que o Poseidon se retasse com ele pelo resto da história, né? E é interessante porque o principal defeito da Annabeth em Percy Jackson é o fato dela ser muito orgulhosa. Isso daí, gente, acaba com ela em vários momentos do livro, não só nesse daí não, tá? Em todos os momentos durante a série. Inclusive, a Atena, ao longo da mitologia, ela sempre valorizou muitas das características que o Odisseu tem. Astúcia, estratégia, intelecto. E ela era muito aliada de Odisseu, ela era muito próxima de Odisseu, mesmo que Odisseu não fosse filho dela. Odisseu era mero um protegido dela e ela era divindade
humanidade que ele servia. Existe uma discussão muito grande dentro do livro de Percy Jackson de como Athena tenta sempre recriar aquela fórmula do filho perfeito, que pra ela Odisseu seria o filho perfeito, como se ela tivesse sempre procurando um novo Odisseu, e ela se frustra porque ela nunca vai encontrar um herói como Odisseu na história. Pesei o clima. E assim, tem muitas outras coisas que o Tirick, ele também replica em outros livros, tá? Por exemplo, a gente tem Calypso, né? A visita da ilha de Calypso, que acontece em Odisseia, que não acontece em O Mar de Monstros, mas acontece em A Batalha do Labirinto, quando o Percy tá ali envolvido com o labirinto de Dédalo. Então eu acho muito legal como o Tirick, ele pega toda essa estrutura clássica e ele transforma, ele trabalha, ele não faz apenas um copia e cola, mas ele adapta aquilo pra jornada do herói, do personagem que ele criou. Então isso torna tudo incrível e fidedigno à história. Tem o fato de que ele é professor de história também, né? Então viva aí os professores de história e viva aí o momento que Tirick resolveu escrever esse livro, porque ele foi luz aqui em todos os momentos dessa história. Mas e aí, você já tinha percebido todos esses paralelos da história de Percy Jackson e O Mar de Monstros, apesar de eu ter dado plus aqui de Batalha do Labirinto, com a Odisseia? Eu ainda não assisti a Odisseia, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não assistiram a Odisseia nessa internet. Mas enfim, deixa aqui nos comentários qual a conexão que você achou mais criativa entre Percy Jackson e a Odisseia de Homero. Eu amo o lance dos porquinhos da Índia, gente, não tem como, muito genial. Eu adorei fazer esse vídeo, porque eu amo falar e tagarelar de Percy Jackson, estava aqui até com o meu escudo hoje, adoro. Tem até, por exemplo, uma tatuagem aqui de Poseidon, foi mal aí, Odisseu. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque aqui tem mais conteúdos de cultura pop, livros e tudinho desse mundo. Beijo, até a próxima!